Olá meninas, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para um passo a passo novinho em folha e muito simples, meninas. Hoje eu trouxe uma proposta de bolsa saco para vocês, a famosa bucket bag. Ó, eu fiz ela com a alcinha transversal, mas também vocês podem fazer com uma alça menor para usar no ombro, tá bom? E ela fica assim. Ela é uma bolsinha super fácil de fazer, não tem fundo a bolsa, tá bom? Ela é feitinha com caixa de leite, que fica mais fácil ainda. Para quem não quiser fazer esse recorte com uma segunda cor embaixo, vocês vão cortar um tamanho único, tá? Uma peça inteira. Então, no caso, a minha aqui, ela vai ter recorte, vão ter vários cortes por causa que ela está de duas cores. Mas se fosse apenas de uma cor, vocês cortariam um material só, tá bom? Então ela é bem facinha de fazer, eu fiz um bolso bem legal dentro, tá bom? Já que ela não tem zíper, então eu coloquei um bolsinho com zíper dentro. Bom, meninas, então é isso. Antes da gente passar para a listagem de materiais, eu quero pedir para você que é a primeira vez que está aqui no canal, não esqueça de se inscrever, dá aquele joinha se você gostou do vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo se você tiver alguma dúvida, e se você quiser receber a notificação do YouTube de todos os vídeos novos que entrarão aqui no canal, ativa o sininho que está aqui embaixo também. Tá bom? Além disso, vou deixar no box de informações todas as medidas que a gente vai utilizar na bolsa de hoje, o material que eu estou utilizando, vou deixar o link para todas as minhas redes sociais, Facebook, grupo, lá no Face também, e também meu Instagram. Para você que ainda não me segue lá, corre, segue lá, porque lá eu coloco todas as peças que eu faço aqui no ateliê, então é legal para vocês visualizarem as peças e darem dica para próximos vídeos aqui no canal, tá bom? Eu também vou deixar aqui embaixo o link para todos os parceiros aqui do canal, não vou falar um a um, mas durante a aula eu vou mencionando eles para vocês, tá bom? Alguns desses parceiros têm cupom de desconto, também vou deixar aqui no box de informações. Bom, meninas, vamos deixar de conversa e agora nós vamos para a lista de materiais. Bom, meninas, então a nossa lista de materiais hoje vai ser a seguinte. Como eu falei para vocês, eu vou estar utilizando duas cores, tá bom? Mas quem quiser fazer a bolsa numa única cor, assim que eu fizer a primeira costura, eu passo para vocês a medida que vocês vão ter que cortar para apenas uma cor, ok? Para quem quiser fazer igual a mim, com esse detalhe no barrado, vocês vão cortar um tamanho de 41 centímetros de comprimento por 20 de altura, duas vezes, tá? Que vai ser aquela parte maior, que no meu caso aqui agora, a outra era listrada e essa eu tô fazendo nesse sintético aqui com gravação de cobra, tá bom? Então, duas vezes de 41 por 20 e apenas uma vez de 41 por 25, tá? Esse 41 por 25, ele vai ser aquela barrinha debaixo da bolsa, mais o fundo, tá? Então tá tudo numa única peça para não ter aquela costura embaixo, ok? Além disso, eu vou precisar do forro. Como que a gente vai fazer? Como é uma bucket bag e a gente vai colocar os ilhoses na parte de cima, eu não gosto de fazer o forro inteiro em tricoline porque eu acho que o material fica frágil. Então, o que eu faço? Eu coloco uma pala em cima. Essa pala aqui, ela também tem 41 de comprimento por 6 de altura, tá bom? E aí eu cortei duas vezes, tá? Que é para a parte da frente e para a parte das costas. E o forro, eu vou estar utilizando o tricoline e eu cortei uma altura de 26,5, tá? 26,5 por 41. Tá bom? Também cortei duas vezes no tricoline. Além disso, eu vou colocar um bolso interno, como eu falei para vocês, já que essa bolsa ela não tem zíper, ela fecha só no cordãozinho, eu resolvi colocar um bolso interno com zíper para que a pessoa possa guardar alguns pertences de mais valor, como celular, um documento, uma chave, tá? Então, para o bolso, eu cortei um tamanho de 30 por 19, tá? Como que eu vou fazer isso daqui, ó? O meu bolso, ele vai ficar já assim, fechadinho. Então, na verdade, a altura do meu bolso vai ser 15 duas vezes, tá bom? Então, a gente corta um tamanho inteiro de 30 por 19, ok?
Para o acabamento desse bolso, eu fiz uma janelinha. Como que eu fiz essa janelinha? Eu cortei um pedaço do meu sintético de 23 de largura, de comprimento, por 4 de altura. E aí, ó, aqui no fundo, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, eu fiz uma marcação de 1,5 daqui das bordinhas para dentro e 1,5 de cima para baixo e de baixo para cima. Vai sobrar aqui no meio nós vamos fazer, no caso, um retângulo com 1 centímetro, tá bom? E aí eu cortei esse retângulo com o meu estilete de precisão. Caso vocês não tenham um estilete de precisão, vocês podem cortar com a tesoura normalmente, tá? Eu não aconselho cortar com o cortador circular, porque senão vai extravasar aqui nessa beirinha, tá bom? Então, o nosso quadrinho ficou assim. Eu vou precisar de um zíper com aproximadamente 19 centímetros, já com o cursor colocado, tá? Não esqueçam de colocar o cursor antes de cortar, porque fica mais fácil. Eu vou precisar de um pedacinho de 12 por 5, tá? 12 por 5. O que eu fiz aqui? Eu já marquei o meio e eu já passei minha colinha de contato, tá bom? Porque esse pedacinho, ele vai ser esse pedacinho aqui, ó. Ele vai ser esse pedacinho aqui da nossa bolsa, tá? Que é o abre e fecha do cordãozinho, tá bom? Então, ele vai ter 12 por 5. Além disso, eu também cortei mais 2 pedacinhos de 7 por 5, que vai ser o segurador da nossa alça. O que eu fiz nesses 2 pedacinhos? Eu já passei cola e eu peguei 2 retalhinhos, ó, 2 retalhinhos de nylon 600 e eu coloquei aqui no meio um pedacinho de 2 centímetros, tá? 2 por 7. Por que eu fiz isso? Porque para não agregar muitas camadas aqui na hora da gente costurar, eu só vou dobrar ele ao meio. Dobrando ele ao meio, se eu não colocasse nada aqui no meio para dar estrutura, na hora que a cliente fosse colocar peso na bolsa, isso daqui iria rasgar, tá? Então, esse nylon 600 aqui, ele dá estrutura para aguentar o peso, tá bom? No lugar do nylon 600, vocês podem estar utilizando o TNT 150, um cordãozinho de algodão, pode estar utilizando também fita de gorgurão, tá bom? Tudo que não tenha elasticidade, ok? Então, a nossa listinha de material está toda aqui. Na verdade, ainda faltam 2 coisas. Eu vou precisar de uma tira de 4 centímetros de largura por 1,40, tá? Que é a medida total do meu sintético. Para fazer o cordãozinho, eu já achei o meu meio, já passei cola em toda ela e nós vamos fazer a dobradura igual viés, tá bom? Que no final vai ficar com 1 centímetro, vocês vão ver. E eu também cortei na largura de 1,40 por 10 para fazer a minha alça. Também já passei cola em tudo e já fiz o risquinho aqui no meio para poder me dar a direção da dobradura, ok? Além disso, nós vamos utilizar o cursor, né? Como eu já falei, eu vou estar utilizando uma etiquetinha. Essa minha etiquetinha aqui, ela vem lá da Mimos Etiquetas. Para quem tiver interesse, eu vou deixar aqui no box de informações o link. O preço deles é excelente, qualidade nem se fala. E além disso tudo, vocês têm 10% de desconto usando o cupom que eu deixei aqui na descrição do vídeo, tá bom? Nós vamos utilizar também um regulador. Esse regulador meu aqui é de 2,5 centímetros, mas vocês vão utilizar o que vocês tiverem em casa. Qual vai ser a diferença? O meu é 2,5 e eu cortei a minha alça por 10. Por quê por 10? Porque a gente vai dobrar em 4 vezes. Então, 10 dividido por 4 vai dar os meus 2,5 de largura. Se vocês tiverem isso daqui de 3 ou de 4, vocês vão pegar o 3 e multiplicar por 4. No caso, seria 12, então vocês aumentariam a largura da alça de vocês para 12, ok? Eu vou estar utilizando, então, um regulador, 2 quadrinhos para prender a minha alça. Esses quadrinhos também têm 2,5, tem que ser tudo igualzinho, tá?
Caso vocês não tenham esse quadro, vocês podem usar um regulador também e arrancar esse negocinho aqui do meio, tá? Ou mais uma opção, se vocês não tiverem, vocês podem usar a meia argola, só que aí vocês vão utilizar o mosquetão na ponta da alça, tá bom? Para prender na meia argola. Lembrando que a meia argola sempre se usa com mosquetão, porque senão a parte de cima da sua alça vai ficar enrugada, justamente por ela ser meia lua, tá bom? Além disso, eu vou utilizar 5 rebites. Esse rebite vai ser para dar acabamento na minha alça e naquele prendedorzinho que passa o cordão. E eu vou utilizar 12 pares desse ilhóis número 0, tá bom? Ilhóis número 0. Vocês têm que se atentar que não pode ser um ilhóis menor do que o número 0, porque senão a nossa tirinha de 1 centímetro, que é o cordãozinho abre e fecha da bolsa, ele não vai passar no buraquinho, se for menor do que isso, tá bom? Todas essas quantidades e materiais também vão estar aqui na descrição do vídeo. Bom, agora a gente vai parar de conversa e nós vamos começar a nossa aulinha, tá bom? Bom, meninas, com o material todo cortado, a primeira coisa que eu faço é passar cola em todas as partes que levam cola, tá bom? Eu utilizo a colinha de contato, tá bom? Essa daqui é a cola de contato da Tecbond, ela é sem toluol, ela é ótima para quem trabalha em ambientes fechados, porque o cheiro dela não é muito forte, tá? Então, o que eu fiz? Eu já passei cola em todos os materiais que eu preciso, lembrando que essa cola de contato, ela precisa ser passada dos dois lados que vão ter o contato, tá? E ela precisa já estar seca para ela conseguir grudar. Então, vocês têm que passar em tudo, eu prefiro passar em tudo que eu vou usar, esperar secar e aí começar o meu trabalho. Bom, nesses pedacinhos aqui, que são do pendurador da alça, eu, como falei para vocês, coloquei um estruturador aqui, no meu caso eu usei o nylon 600, eu já fiz o risquinho no meio, e a única coisa que eu vou fazer é dobrar ele aqui até o risco que eu fiz, tá? Dos dois ladinhos. Ó, feito isso, agora eu vou levar a máquina e eu vou passar uma costurinha em cada bordinha dessa aqui, tá bom? Lembrando que toda costura de aparência a gente utiliza o ponto mais largo que tem na máquina, no meu caso aqui é o ponto número 5, eu estou utilizando um calcador de teflon que é próprio para materiais sintéticos, eu estou usando a linha de nylon 60, aquela que é 100% poliamida, e eu estou usando a agulha de número 16, tá? Então, eu já vou fazer todas as minhas dobraduras aqui, e aí depois eu vou à máquina e costuro tudo de uma vez. Então, meninas, eu dobro tudo que tá com cola, depois eu vou à máquina e costuro tudo de uma vez, tá? Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer a mesma dobradura. Eu vou só fazer aqui o início para vocês verem que essa daqui é diferente. Tanto na tirinha de 4 centímetros por 1,40, que vai ser a tira de fechamento da nossa bolsa, quanto para a alça, vai ser diferente. Vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão dobrar meio com meio até aquela risquinha que a gente marcou de meio, ó. Depois que tiver tudo colado até o meio, vocês vão repassar a cola aqui nesse fundo, esperar secar e fazer mais uma dobrinha. E aí sim vai passar a costura, tá bom? Por quê? Porque tanto na tirinha abre e fecha quanto na alça, a gente precisa de 4 camadas para dar resistência. A tirinha abre e fecha justamente porque vai ficar no manuseio da cliente e a alça porque é que vai suportar o peso de toda a bolsa, tá bom? Então eu vou fazer toda essa dobradura e vou fazer a nova colagem tanto da tirinha quanto da alça e aí eu volto para a gente começar na máquina, ok?
Bom, meninas, então, ó, fiz toda a dobradura, passei uma nova camada de cola, agora secou, e aí a gente vai dobrando e costurando. Lembrando que nesse pedaço aqui que era de 4 por 1,40, como a gente dobrou em 4, ficou uma tirinha de 1 centímetro. Por ela ter somente 1 centímetro, eu não vou passar a costura dos dois lados. Eu vou passar a costura somente do lado que é para fechar, tá? Esse lado aqui que não tem, que é o meio, eu não vou passar a costura. Eu vou passar somente desse ladinho aqui, tá bom? A costura é com o ponto número 5, como eu falei. E aí a gente vai dobrando e vai costurando, tá bom? Bom, meninas, então, ó, alça costurada, tirinha de fechamento também costurada. Agora a gente vai costurar aqueles outros pedacinhos que eu fechei no início, tá bom? Também a gente vai costurar dos dois lados, tá? Um ponto bem retinho, bem na beirinha para ficar bonito, tá? Essa tirinha aqui que eu tô fechando agora, ela é aquela tirinha de acabamento do fechamento da nossa alça, do nosso cordãozinho. Então, nesse caso aqui, ele não tem estruturador dentro, tá? E lembrando também que toda vez que vocês terminarem a costura, vocês têm que queimar a pontinha com isqueiro para ela não desfiar, tá bom? Então agora, com todas essas nossas partinhas prontas, a gente vai começar a confecção da bolsa propriamente dita. A primeira parte que eu faço é a preparação do meu bolsinho com janela, tá? O que eu vou fazer? Eu vou passar cola de contato na beirinha dos dois lados do zíper e aqui atrás, ó, nessas duas beiradinhas também, tá? Nesse momento eu vou usar a colinha com biquinho, porque fica mais fácil. Lembrando que quem quiser saber como que eu uso a cola de contato, tem um vídeo aqui no canal, tá? Explicando a colocar a cola de contato que vem naquele latão dentro do vidrinho de adoçante, que é o que a gente costuma usar. E lá eu também falo como que a gente coloca um pedacinho de tricoline na beira, para fazer o vidrinho do adoçante virar um vidrinho de rolon, tá bom? Porque aí a gente economiza a cola e deixa ela também mais uniforme nas nossas peças. Só que nesse caso aqui, se eu fosse utilizar o biquinho com o tricoline, ia vazar a cola para o lugar onde eu não quero que vaze. Então, nesse momento, eu uso esse biquinho mais fininho. Quem não tiver acesso a essa colinha aqui que eu estou usando, o que vai fazer? Vai pegar o próprio vidrinho de adoçante, vai tirar do bico o tricoline que está acoplado e vai usar o próprio bico do adoçante, tá bom? Agora aqui, ó, eu vou dar um pause rapidinho no vídeo, porque eu preciso que essa cola seque para ela ter contato. E aí eu já volto para mostrar para vocês, tá? Bom, meninas, então colinha seca. Agora o que eu vou fazer? Eu vou encaixar aqui, ó, o meu zíper com essa janelinha para que ele fique certinho dentro aqui, bem centralizadinho dentro dessa janelinha, tá? Então, ó, vem arrumando bem bonitinho. Dá uma pressionada com o dedo, arruma direitinho o cursor, ó, e aí ficou assim, tá vendo, ó? Bem coladinho, tá bom? Agora eu vou reservar também essa parte e eu vou passar para o forro. O forro eu vou pegar um lado daquele de 26,5 por 41, que eu falei para vocês, e uma lapelinha daquela de 6 por 41 também. Eu vou colocar, ó, frente do meu sintético com a frente do tricoline, lembrando que o meu tricoline não tem frente e verso, mas se o de vocês tiverem, vai ser frente com frente. E eu vou passar uma costurinha no ponto 3,5, aqui, ó,
para segurar essa palhinha do sintético com o tricoline, tá? Com um pé de máquina, ok? Agora eu só vou desvirar e rebater. Como o meu tricoline ele é bem mais maleável, eu vou deixar ele virar por cima do meu sintético, tá? E aí eu vou passar uma costurinha aqui, ó, bem na beiradinha, com o ponto número 5. E aí ficou assim, ó. Tá bom? Eu fiz isso com os dois lados do meu forro, frente e costas. Tá bom? Agora eu vou posicionar aqui em um dos lados do meu forro, o meu bolso, né? Aquela janelinha que a gente já fez. O que eu vou fazer? Marquei o meio, tá? Da minha peça. Eu vou marcar também o meio sem dar pique, tá, meninas? Vou marcar aqui, ó, o meio da minha janelinha. Se vocês quiserem, pode marcar com a canetinha de sintético. Vou colocar um dedinho para baixo dessa pala, tá bom? Porque se eu colocar muito para cá, o bolso vai ficar muito fundo. Então eu vou colocar aqui, ó, centralizar. E eu vou passar uma costurinha em toda a volta dessa minha moldurinha aqui. Não na parte de dentro do zíper, na parte de fora, tá? Aqui, ó. Ok? Em toda a volta. Vou passar essa costurinha e eu volto para mostrar para vocês. E aí, meninas, o nosso bolsinho, ó, já tá começando a criar forma, tá? A gente costurou em toda a volta, como eu falei. Lembrem sempre de deixar um pontinho bem bonito e bem na beirinha, tá? Agora a gente vai virar essa parte aqui do avesso para a gente poder começar a colocar o nosso bolso propriamente dito aqui atrás, tá? Primeiro, o que eu vou fazer? Vocês estão vendo que a gente costurou, mas ficou fechado aqui por causa do tecido. Então agora com a tesoura eu vou abrir esse pedaço aqui, mais ou menos 1 centímetro para dentro da onde está a costura, tá? Tomem cuidado nesse momento aqui para não recortar o zíper que já tá aqui embaixo. Ó, eu fiz uma aberturinha aqui e agora com a tesoura eu vou encaixando ela aqui dentro e vou cortando. Lembrando que esse corte ele não precisa ficar perfeito, porque o acabamento do nosso bolso ele vai cobrir esse recorte aqui que a gente está fazendo, tá? Eu vou recortar aqui e aí eu mostro para vocês como que vai ficar. Ó, meninas, agora a gente vai pegar o nosso pedacinho de 30 por 19 e o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar ele no sentido do 19, tá? Que vai encaixar aqui, ó. Ok? Eu vou encaixar ele bem centralizado com as minhas duas costurinhas. E aqui embaixo eu vou deixar ele rente à costurinha também, que eu consigo ver aquela primeira costurinha que a gente fez. Ó. Feito isso, o que eu vou fazer? Com o auxílio de uma fita crepe, eu vou prender ele aqui, ó, bem na beirinha. Tá? Bem na beirinha. Por que eu vou fazer isso? Porque agora eu vou ter que virar pro lado direito e passar uma costurinha aqui embaixo. Então, se eu não prender com nada aqui, corre o risco dele sair do lugar. Então, eu prendi aqui. Se vocês quiserem, se vocês não tiverem fita crepe à disposição, pode colocar alfinete, tá bom? Porque aqui nessa parte é tecido. Eu vou virar pra frente, ó. E tá vendo que ele ficou aqui pra cima? Ele tem que ficar aqui pra cima a princípio, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou começar uma costurinha aqui, um pouco antes, ó, de terminar de começar a abertura aqui do zíper. Eu vou começar a costurinha aqui, vou trazer ela até aqui, tá bom? Dando um retrocesso no início e no final, lembrando de fazer um retrocesso pequeno, para não ficar grosseiro, tá? Então, vou fazer aqui para vocês verem.
Nesse momento aqui, eu diminuí o meu ponto para um tamanho número 4, mais ou menos, porque por mais que seja uma costura de aparência, ela tem que prender o tecido que está embaixo. Então não pode ser uma costura muito larga, tá? Então, ó, eu abaixo a minha agulha manualmente para eu poder encaixar ela exatamente no lugar onde eu quero que ela fique, tá? Nesse momento aqui, se vocês quiserem que a costura fique bem próxima ao zíper, vocês troquem o calcador para um calcador de zíper, tá? Eu vou deixar com esse calcador aqui mesmo. Então, ó, baixei minha agulha, vou dar um pontinho para frente e um pontinho para trás, para poder fazer o meu retrocesso. E agora eu continuo aqui reto. Lembrem que o nosso cursor já está aqui, então vocês têm que colocar ele pro lado, tá? Para poder passar aqui, para a costura ficar bem bonita, bem retinha. Cheguei aqui no final, ó, eu vou manualmente de novo, para não ultrapassar o lugar que eu determinei que eu quero que termine. Retrocesso para frente, retrocesso para trás. Queimem, tá? Queimem aqui, ó, as pontinhas que sobrarem da linha, para não correr o risco de desfiar. E aí ficou assim, ó, tá? A nossa primeira costura, ó, terminando e começando um pouquinho depois da aberturinha do zíper, tá vendo? Agora o que eu vou fazer? Vou trazer ele aqui de novo aqui para trás, ó. Já está costurado aqui embaixo. Vou tirar a minha fita crepe. E aí eu vou descer esse tecido, ó. E vou encontrar essa minha pontinha aqui agora com a costura de cima. O que vocês têm que se atentar aqui? Que aqui na beirinha o tecido tem que ficar retinho, tá? A parte de baixo com a parte de cima. Ó. Se vocês quiserem que esse bolso fique um pouco mais prolongado, é só vocês aumentarem o tamanho de 30, tá? Eu fiz desse tamanho porque, como a bolsa já é grande, eu quis um bolso apenas para guardar um celular, uma chave, um dinheiro, tá? Que a pessoa queira separar do resto da bolsa. Então, ó, alinhei aqui com a minha costurinha da moldura de cima, tá vendo? Aqui, ó, eu alinhei e eu vou pegar a minha mesma fita crepe e vou segurar ela aqui, tá? Agora, quando eu virar essa parte pra frente, a gente tem que se atentar para todo esse bolso aqui ficar para baixo, tá? Então, segura ele aqui, ó, virei, deixei ele para baixo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a costura exatamente da onde eu parei aqui, vou subir, vou dar a volta aqui bem rente ao zíper e vou descer e terminar aqui onde eu comecei, tá bom? Abaixem a agulha manualmente para ela poder começar exatamente onde terminou a primeira costura que vocês fizeram, tá? Vou queimar aqui novamente aonde eu comecei e aonde eu terminei. Ó. E o meu bolsinho, agora sim, está todo fechadinho com as duas costurinhas. Se eu abrir aqui, ó, vocês vão perceber que ele tá embutido em cima, ó, sem nenhum pedaço de tecido feio aparente. Embaixo, ó, bem bonito. E ele tá todo abertinho aqui para a pessoa colocar o que quiser, tá bom? Feito isso,
Agora a gente vai passar para o fechamento da nossa bolsa finalmente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte, vou deixar já o meu forrinho pronto. E a outra parte que eu já tinha deixado pronta. Antes de mais nada, eu já vou medir os meios de cima, tá? Porque a gente vai precisar deles para fechar a bolsa depois. E eu vou unir aqui, ó, frente com frente. O que vocês têm que se atentar? Que as duas palas, elas têm que terminar juntas, tá? Para ficar um acabamento bonito. Então, acertem aqui a costura, ó. Acertem a costura, frente com frente. Juntinho aqui, ó, começando no mesmo lugar. E vocês vão passar uma costura até o fundo. O que eu vou fazer, ó? Eu vou trazer a costura até o fundo e vou entrar ela um pouco aqui. Até mais ou menos eu conseguir perceber que eu vou conseguir tirar a minha caixinha de leite de 5 centímetros e que vai sobrar um pedacinho costurado. Aqui embaixo eu vou deixar o maior tamanho possível de abertura para a gente poder desvirar essa bolsa, tá? Então vamos lá. Agora aqui eu vou diminuir o meu ponto para 3,5. Lembrando que é o fechamento da bolsa, então tem que ser uma costurinha relativamente apertada. Retrocesso. Vou juntar aqui bem certinho as pontinhas aqui embaixo. E ó. Cheguei aqui embaixo. Vou, ó, virei minha peça, alinha tudo bem certinho aqui. Ó. Parei minha costura, tá? Agora eu vou virar aqui minha peça e vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Alinho em cima, retrocesso no início e venho até aqui embaixo também. Cheguei. Vou virar minha peça e vou costurar também, ó. Eu deixei mais ou menos aqui uma abertura de 20 centímetros aqui no meio, tá? Para quem quiser deixar marcadinho. 20 centímetros que eu deixei de abertura. Bom, o nosso forrinho está quase pronto. O que eu já vou fazer aqui? Eu já vou marcar a minha caixinha de leite de 5 centímetros dos dois lados. Lembrando que a gente começa a contar os 5 centímetros a partir das costuras, tá bom? Eu vou marcar os dois lados e eu volto pra gente continuar. Bom, ó, caixinhas de leite marcada. O que eu gosto de fazer? Geralmente, as pessoas cortam esse pedaço aqui para poder abrir, né? E fazer a caixinha de leite. Eu prefiro marcar, ó, eu marquei na parte da frente e na parte de trás. E agora, ó, eu vou só esticar o tecido até formar o meu biquinho. Como eu sei que tá retinho? Quando eu encontrar biquinho com biquinho aqui do meu quadradinho e biquinho com biquinho aqui, ó, ficou uma linha exatamente reta, tá? Agora eu trago ela assim mesmo para a máquina e eu vou fechar essa minha costura aqui, lembrando do retrocesso no início e no final. Feito isso, é só eu cortar esse excesso aqui de material. Eu deixo mais ou menos um pé de máquina sem cortar, tá bom? Ó, ficou assim. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Abre o tecido até encontrar os dois biquinhos do quadrado. Aqui embaixo, o que eu gosto de fazer? Eu reparo sempre para qual lado que a minha costura do fundo dobrou. Tá vendo? Ó, a minha costura do fundo tá dobrada para cá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer essa minha costura dobrada para o mesmo lado, para não criar volume aqui embaixo, tá bom? Então, ó, trouxe. Agora eu vou passar uma costurinha também aqui. Ó, e aí o nosso forrinho
já está pronto. Bom, meninas, feito então essa costurinha daqui, né, que a gente terminou a nossa moldura, eu esqueci de falar para vocês. A gente volta aqui atrás, tira, ó, a nossa fita crepe, que ela não tem mais utilidade aqui, né? E aí o que que acontece? O nosso bolso tá fechado, mas as laterais não. Então agora é só a gente chegar, ó, o nosso forro, a nossa parte aqui do forro da bolsa todo para trás, deixar só o forro aqui do bolso e passar uma costurinha reta dos dois lados, tá? Ó, vocês vão costurar até o máximo que vocês conseguirem chegar aqui em cima, sem encostar no forro de fora, tá? Para não prender o forro. Então, ó, cheguei até aqui. E aí o meu bolsinho por dentro, agora sim tá todo costurado, tá? Vocês façam isso antes de juntar e de fazer a caixinha de leite. Porque só agora que eu fui perceber que eu não tinha feito essa parte, tá? Então, bolsinho pronto. Aí sim a gente vai juntar frente com frente, passar as costurinhas do lado e fechar a caixinha de leite. Beleza, agora a gente vai passar para a parte principal. Pegamos duas partes de 20 por 41, tá? E uma parte, que é a parte de baixo e do fundo da bolsa, de 25 por 41. Lembrando, se você não tiver aí na sua casa uma parte dessa inteira de 25, você pode utilizar duas partes de 13 por 41, porque aí juntando com a costurinha, os meio centímetros que vocês vão perder aqui no meio para a costurinha, vai ficar os 25 por 41, tá bom? Eu quis fazer inteiro para ficar sem essa costura aqui do fundo da bolsa. Então agora o que a gente vai fazer primeiro? Juntar as partes, tá? Eu vou pegar uma parte dessa de 20, vou colocar aqui, ó, frente com frente, bem alinhadinho aqui com essa minha parte do fundo, ó, e vou passar uma costurinha em toda essa extensão, dando retrocesso no início e no final. Essa costurinha é feita com um pé de máquina, tá, meninas? Então, ó, junta aqui bem certinho. Feita essa primeira costura, o que eu vou fazer? Eu vou tombar esse meu material para cá e vou rebater uma costura aqui para poder ficar com um bom acabamento essa costura, tá? Então, vou rebater aqui por trás. Aqui vocês aumentem o ponto para número 5, tá? Meninas, me desculpem o barulho dos cachorros. Esses cachorros são do vizinho aqui da frente. Os meus eu já aprendi para não me darem trabalho, mas os da frente a gente não tem o que fazer, né? Então, nós teremos trilha sonora de latidos ao fundo. E aí ficou assim, ó. Olha a costurinha como ficou bonita, tá? Tem que ser uma costurinha bem reta, tá, meninas? Para ficar um acabamento bonito. Feito isso, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, com outro pedaço de 20 centímetros, tá? Eu vou fazer isso rapidinho e eu volto pra gente continuar. Bom, meninas, então, costurinhas feitas. O que eu fiz aqui, ó? Já marquei o meu meio dos dois ladinhos, tá? E agora, eu vou simplesmente, ó, dobrar frente com frente, encontrar aqui em cima bem certinho. Lembrando que aqui embaixo, a minha divisão de cores também tem que bater retinha, tá? E aí, eu vou passar uma costurinha aqui fechando com ponto 3,5 também. Até o fundo, tá? Com um pé de máquina também.
Nessa costurinha aqui de junção, eu gosto de dar um pequeno retrocesso, porque como a camada tá mais grossinha, para me assegurar que ficou bem costurado, tá? Então, costurei de um lado. Agora vamos costurar do outro. Lembrando de acertar bem direitinho aqui as costuras da divisão de cores. Um pé de máquina. Essa medida de um pé de máquina, meninas, vocês têm que seguir em todas as partes da bolsa, tá? Para depois ela poder encaixar bem certinho. Ó, cheguei aqui ao fundo e aí a nossa bolsa, ó, ficou toda fechadinha, tá? Agora a gente vai marcar também as caixinhas de leite aqui. Só que aqui tem um diferencial. Quem estiver fazendo igual a mim, com uma parte inteira para o fundo, vai medir os 5 centímetros daqui da borda para dentro, porque aqui não tem costura. E da lateral para dentro vai começar os 5 centímetros a partir da costura, tá? Quem estiver fazendo com 2 pedaços de 13 por 41, aqui embaixo vai ter costura também. Então, se tiver costura, você mede os 5 centímetros a partir da costura, tá bom? Sem costura, 5 centímetros da borda para dentro, com costura, da costura para dentro, ok? Bom, meninas, ó, marquei também dos 2 ladinhos. Por isso que eu falei 4 lados, porque é frente e verso, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no forro. Eu vou encaixar minha mão aqui por dentro, ó, para eu poder abrir o meu sintético. Eu vou encontrar, ó, biquinho com biquinho, bem esticadinho, tá, meninas? Para poder ficar um acabamento bonito do lado de fora. Ó, estiquei, ficou o meu tracinho retinho, tá? E agora eu vou passar uma costurinha aqui com ponto 3,5 também. Agora, nossa peça tá praticamente pronta, tá? Já tô com as 2 partes fechadas, a parte de fora e a parte de dentro. Eu vou desvirar a parte principal. Feito isso, qual é o próximo passo? Eu tenho que já colocar aqui o meu prendedor de alça, tá? Então, vou pegar aqui os 2 pedacinhos que eu fiz com os meus 2 quadrinhos. Lembrando que esse pedacinho tem que encaixar certinho aqui, ó, tá vendo? Dobrei, a minha emenda fica para dentro, tá? Ó. E aí, aonde eu vou encaixar isso? Exatamente no meio dessa minha junção aqui da costura. Ó, as costuras da lateral, tá? Eu vou usar essa costura como direção de meio. E vou encaixar aqui, ó, meio com meio, tá? O que eu gosto de fazer aqui? Eu deixo sempre meio centímetro, mais ou menos, desse meu tirante pra cima. Por quê? Para me assegurar que eu tô costurando ele e que ele vai ficar bem presinho sem depois correr o risco de soltar, tá? Então, vou costurar ele aqui, ó, bem no centro, tá? Lembrando que aqui é uma costura apenas de segurança. Então, vocês não precisam dar um monte de retrocesso para não fragilizar o material, que é um material sintético, tá? E ele pode rasgar. Então, ó, eu vou só ir e voltar. Ó, ficou assim, tá bom? Ó, deixei esse pedacinho aqui pra cima. E aí, meninas, ó, feito isso, colocados nossos prendedores aqui dos 2 lados, tá? A nossa parte de fora, ó, já ficou assim. Lembrando que quem quiser colocar a etiqueta costurada, tem que costurar ela antes de juntar as partes de fora, tá? No meu caso, eu vou colocar a minha etiqueta coladinha aqui embaixo. Então, eu não preguei ela ainda, tá?
Feito isso, desvirei a parte de fora. Eu vou pegar o meu forro, ó, e eu vou vestir a minha parte de dentro, externa, dentro do meu forro, tá? E nesse momento aqui, eu vou usar o auxílio dos meus grampinhos para poder acertar bem direitinho aqui, ó. Costura com costura, primeiro. Lembrando de colocar uma costura para cada lado, para não ficar com ainda mais excesso de material. Uma para cada lado. Dos dois ladinhos eu vou fazer isso primeiro. Agora eu vou prender os meios, pique com pique. Lembra que eu falei para vocês deixarem já a marcação do pique? Pique com pique, de um lado e do outro. Depois que eu fizer essas 4 marcações da costura e dos piques, aí sim eu vou distribuir o material que sobrou, ó, que ficou bem certinho. E vou colocar uns grampinhos aqui só para me assegurar que eles não vão correr na hora que eu estiver passando a minha costura, tá? Ó, forem exatamente pelas medidas que eu falei e que eu vou deixar na descrição do vídeo, ó, a boca vai bater certinho, tá bom? Agora, feito isso, eu vou trazer aqui para a máquina, ó, vou abaixar vocês de novo. Eu vou trazer aqui para a máquina. E eu gosto de começar sempre pelo lado que eu determinei, que é o fundo, que é as costas. Então, eu vou deixar o meu bolso para as costas, tá? Ó, encaixei aqui, tá vendo? Ó, eu vou costurar por dentro mesmo, tá? Lembrando que a gente está numa máquina industrial plana. Se você estiver fazendo na máquina doméstica, sim, esse material costura na doméstica tranquilamente. Você tem aquela opção de tirar a mesa e deixar a costura tubular. Se tiver essa opção, você costura sempre pelo lado direito, tá? Que é o lado externo da peça, porque a costura fica mais bonita. Então, vamos lá. Eu vou encaixar aqui com a medida de um pé de máquina. Eu vou passar uma costura em toda a boca dela, lembrando que a minha abertura tá aqui no fundo, com um ponto 3,5. Tá? Então, eu vou passar a costura em toda a boca e eu volto pra gente continuar. Bom, meninas, costurinha da boca toda feita. Agora, a gente vai desvirar a nossa peça aqui pelo buraco que a gente deixou. Lembrando que não puxem com muita força, tá? É com jeitinho, vocês vão desvirando, vai puxando pelo tecido, ó. Se por um acaso, depois da confecção da bolsa, a bolsa de vocês ficar marcadinha, como se fosse amassada, o que vocês vão fazer? Vocês vão ligar o secador de cabelo no mais quente possível que o seu secador ficar e vocês vão passar por toda a bolsa, tá? Que aí ela vai ajudar esse material a amolecer e voltar para o lugar dele. Ó, desvirei toda a peça. Ajeito os cantinhos, tá? Tanto da parte externa quanto da parte interna do forro. E eu aqui já vou fechar a minha passagem aqui, a minha abertura. Por quê? Porque essa peça, ela vai ser fechada no cordão. Se por um acaso vocês quiserem fazer com outro fechamento em botão e tal, vocês têm que colocar o botão. Vocês têm que colocar o botão antes de fechar essa parte aqui, tá bom? Para o acabamento poder ficar interno. Bom, feito isso, ó, eu vou só dobrar aqui e vou fechar esse meu fundo aqui. Quem preferir trabalhar com pontinho invisível pode, tá, meninas? Fechem bem na beirinha, lembrando de colocar um pontinho número 3, 3,5. Para ficar bem fechadinho.
fundinho fechado, tá bom? Agora eu vou colocar essa parte toda pra dentro. Lembra que a gente tem aquela pala aqui, né? Aqui, quando a gente trabalha com sintético, a gente não pode usar o ferro de passar para ajudar a assentar a costura. Então, o que a gente faz? Eu chamo de massagear o sintético. A gente vai vir com a mão aqui, ó, exatamente onde está a costura, e a gente vai fazer assim, ó, tá? Vai fazendo isso em toda a volta, ó, até a costura assentar, e aí vocês vão vir novamente com o clips de vocês e vão prendendo aqui para deixar essa costura bem no lugar onde a gente quer, tá? Que fique, ó, massageio, eles rapidinho já assenta a costura, eu venho com o meu clips e coloco, ó. Vou fazer isso em toda a volta da minha bolsa. Massageio e prendo, ó, massageio. Outra coisa também, meninas, essa bolsa, ela é uma bolsa saco, então eu gosto que ela tenha um caimento molinho. Se você quiser que pelo menos estruturar o fundo, como a gente está utilizando uma parte inteira aqui, ó, o que vocês podem fazer? Nesse pedaço que ficou aqui no meio, vocês podem cortar um pedaço de EVA ou de TNT e colar no fundo antes de fechar a nossa peça, tá bom? Antes da gente juntar o forro com a parte principal, pode ser colado um TNT ou um EVA lá dentro, porque aí o que vai acontecer? Esse fundinho aqui, ele não vai ficar molinho assim, ele vai ficar estruturado, tá bom? Então, ó, marquei aqui toda a minha costura e agora a gente vai passar um pesponto em toda a volta. Dicas: quem estiver trabalhando com a máquina industrial tem que estar com o ponto bem regulado. Por quê? Porque a gente vai costurar com a nossa boca assim. Então, o meu ponto, ele vai passar por dentro da minha peça. Se a minha máquina não estiver bem regulada, o meu ponto que vai ficar aparente vai ficar feio. Ou, se você tiver dúvidas com relação a isso, vai dar mais um trabalhinho a mais, mas aí vocês coloquem a bolsa assim, ó, com a parte da frente virada para cima, tá? Como essa peça aqui, ela tá molinha, ela não tá estruturada, dá para fazer isso também tranquilo. Outra dica: nessa parte aqui, que é onde tem a junção das nossas costuras, mais o nosso prendedor de alça, fica uma costura bem grossa. Então, eu vejo muitas meninas falarem o seguinte: quando passa a máquina por aqui, o dentinho da nossa máquina arrebenta isso daqui, come essa parte, e aí fica feio, você perde a bolsa praticamente. Então, qual a dica que eu tenho aqui para vocês? Vocês vão pegar novamente a fitinha crepe de vocês. Aí, nesse momento, vocês vão ver se vocês vão costurar por dentro ou por fora. E a parte que for ficar em contato com o dente da nossa máquina, vocês vão colocar uma proteção de fita crepe. No meu caso, eu vou costurar a bolsa por dentro, então eu coloquei a fita crepe por fora, tá bom? Não precisa colocar certinho não, é só para proteger mesmo, porque caso o dentinho passe por aqui e queira comer alguma coisa, ele vai comer a nossa fita crepe e não o nosso material, tá? Vou fazer isso a mesma coisa do outro lado, ó. Vou acertar bem direitinho aqui e vou colocar uma fita crepe, tá? Feito isso, agora a gente vai à máquina. Lembrando que a gente não vai dar um retrocesso muito grande para não ficar feio o nosso acabamento. E eu vou começar pelo lado que eu defini como fundo, tá? Que é a parte onde está o meu zíper, tá? Vou começar bem aqui no centro. Nesse momento aqui, eu também vou usar um pé de máquina para o acabamento, porém, eu vou aumentar o meu ponto para número 5. Encaixei aqui, ó, o meu material, vou costurar por dentro, tá vendo? Um pé de máquina, opa, fica aqui. E aí eu vou começar, ó.
Eu gosto sempre de segurar, quando a costura é aparente, eu seguro a minha linha aqui, ó, com os meus dedos. Por quê? Porque a máquina tende a puxar a linha, então fica aquele acabamento feio, embolado. Então vocês segurem a linha, dá 2 pontinhos, ó. Dá um retrocesso segurando a linha aqui ainda, ó, para ela não correr o risco de voltar. Agora sim eu solto, tá? Depois eu vou mostrar o acabamento para vocês. Isso, meninas, da linha embolar, não quer dizer que a máquina de vocês está com problema ou desregulada, tá? Toda máquina acontece isso. Então eu venho, ó, aí eu vou virando aqui, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar bem a costura, mas eu vou virando e vou passando. A minha fita crepe, ela não tá grudando bem aqui, porque esse material aqui, por ser de cobre, ele tem uma certa textura, e aí a fita não gruda direito. Mas é só a gente se atentar para quando chegar aqui perto dela, encaixar ela de novo, para não correr o risco de fragilizar e de quebrar o nosso material, ó. E aí eu vou costurando. Eu tô chegando aqui, ó, na minha primeira costura. Vou me certificar que minha fita crepe tá aqui embaixo, ó. Venho trazendo. Cheguei na minha costura aqui central, que é onde tá o mais acúmulo de material possível. O que eu vou fazer? Eu vou costurar primeiro até onde eu conseguir, ó. Tem um ponto que a costura fica tão grossa que você pisa no pedal e ele não sai do lugar. Então, para não ficar uma costura aparente feia, eu venho com a mão aqui na manivela e eu vou rodando e empurrando o material, ó, manualmente. Tá? Isso, além de ajudar a costura a ficar mais bonita, também ajuda a minha agulha a não quebrar, tá? Lembrando que aqui tem um acúmulo bem grande de material. Passei aqui do meio, ela já vai sozinha, tá? Então eu posso, ó, continuar a minha costura normalmente. Bom, meninas, ó, toda a minha costurinha pronta. Aqui foi o início da minha costura, ó. Como eu falei pra vocês, eu segurei a linha, o retrocesso fica bonito, não fica aquele monte de linha embolado. E aqui estão as minhas laterais. Olha como a minha máquina comeu a minha fita crepe. Só que agora, ó, eu vou puxar ela aqui e o meu material de baixo vai estar intacto, ó. Vou tirar aqui bem direitinho para vocês verem o acabamento. Às vezes ela gruda debaixo da linha, mas vai com jeitinho que sai, tá? Lembrando também que vocês têm que puxar essa fita crepe com bastante delicadeza, para não arrebentar o ponto de vocês, tá? Espera aí que eu tô tirando aqui o finalzinho, para mostrar para vocês bem bonito como ficou. Ó, meu acabamento ficou perfeito, sem nenhum machucado no meu sintético, tá? Agora eu faço a mesma coisa do outro lado, olha como ficou também. Tiro todo a minha fita crepe, tá? É o que eu falo, é melhor a gente perder um tempinho arrancando essa fita crepe do que a gente ficar com um acabamento feio na nossa bolsa, né? Então, ó, acabamento bonito, ó, tá bom? E agora, meninas, a nossa bolsa está praticamente pronta. Lembrando que a gente já deixou a alça, já deixou tudo pronto, tá? O que a gente vai fazer agora é a marcação dos nossos furinhos do ilhós, furar e prender o ilhós, tá? Eu vou dizer para vocês como que eu faço a minha marcação e depois eu vou trazer o balancinho para cá
Para vocês aprenderem, quem não conhece ou quem não tem muita habilidade com balancinho, para tirar algumas dúvidas, tá bom? Bom, primeira coisa que eu vou fazer é marcar o meu centro. Como eu vou marcar o meu centro se o meu pique já está costurado aqui para dentro? Eu vou juntar aqui, ó, costura com costura, bem certinho. Vou abrir aqui, ó, até achar o meu centro. Nesse momento aqui, vocês têm que usar alguma coisa que vocês consigam apagar depois. Então, pode ser um pedacinho de sabonete velho, pode ser giz de alfaiate, ou pode ser aquela famosa canetinha de sintético, né? Quem está acostumado a trabalhar com sintético sempre tem essa canetinha à mão. Então, ó, achei aqui o meu meio, por dentro, tá? Pela minha pala, eu vou marcar, ó, aqui o meu meio. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Feita essa marcação, eu vou deitar a minha bolsa aqui na mesa, tá? E eu vou vir com a régua mesmo, meninas. Pode ser régua, pode ser a fita métrica, tá? O legal da régua é porque eu já vou deixar na posição certa. O que eu vou fazer? Essa minha régua aqui, ela tem 30 centímetros, ela cabe certinho aqui dentro da minha bolsa. Eu vou deixar o 15 na direção da marcação do centro, tá? O número 15 na direção da marcação do centro. Outra medida que eu faço, eu não quero que o meu ilhós fique muito para cima da boca. Então, eu vou marcar 2 centímetros, ó, 2 centímetros de fora para dentro, contando a partir da linha da minha costura. Então, eu marquei, coloquei o 15 em cima do meio, que eu fiz com a caneta, e coloquei os tracinhos dos 2 centímetros em cima da minha costura, tá? E a minha régua ficou assim, tá? A primeira marcação que eu vou fazer é do 15 para fora, tá? Aonde tá a marcação do meu 15 não vai ter marcação. Vai ser sempre de 5 em 5 centímetros a partir do 15 para as laterais. Então, ó, do 15 eu marquei 5 para o lado, que no caso vai ficar no 10, tá? Se vocês estiverem usando a mesma régua que eu, é só vocês irem de 5 em 5. Então, o 15 está no centro, eu vou marcar aonde está o 10, aonde está o 5 e aonde está o 0. Para o outro lado, eu vou marcar aonde está o 20, aonde está o 25 e aonde está o 30, tá? E eu fiquei com todas, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas com aqui, ó, deu para enxergar aqui, com todas as bolinhas marcadas, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu começo a minha marcação pela parte da frente da minha bolsa. Agora eu vou fazer a mesma coisa, ó, vou encaixar o 15 nos 2 centímetros na linha e eu vou começar a marcar. Só que aqui tem um diferencial. Se eu marcar aqui de 5 em 5, essas duas primeiras marcações, fica um espaço muito afastado aqui atrás. Então, o que eu faço? Eu diminuo 1 centímetro para cada lado. Então, eu vou marcar no 11 e eu vou marcar no 19, tá? Mais ou menos. Só para não ficar uma abertura muito grande aqui atrás. E as próximas, eu vou marcar de 5 em 5 também, tá? Então, vai ser... Conto 5 a partir do 11, vai ficar no 6. E conto a partir do 6, então vai ficar no 1. Tá? Aqui do outro lado a mesma coisa. Conto 5 a partir do 19, vai ficar no 24. E mais 5 vai ficar no 29. Beleza? Só para distribuir melhor os meus pontos das costas. Feito isso... Eu vou fazer a abertura dos meus, para encaixar o meu ilhós. Lembrando que eu estou usando o ilhós número 0. Se você não tem o vazador, como que a gente usa esse vazador? Esse daqui é um manual, tá? Eu prefiro ele do que o vazador de balancinho, porque eu acho que o vazador de balancinho ele não fura totalmente, tá? Se você não tem esse vazador, você pode pegar uma tesourinha mesmo, tá? E ir fazendo os furinhos manualmente.
Lembrando que vocês não podem fazer um furo muito grande, porque senão vai, a hora que vocês prenderem o ilhós de vocês, vai ficar extravasando para os lados. Tem que ser sempre um furo menor do que essa boquinha aqui do nosso ilhós, tá? Pode ver que o meu, ó, ele é menor, ele chega a encaixar aqui dentro, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou, com a ajuda do martelo, tá? Eu encaixo aqui, ó, em cada marcaçãozinha que eu fiz e dou martelada em cima para ele vazar até o outro lado. O que vocês têm que se atentar? Vocês têm que colocar algum apoio aqui embaixo de madeira. Eu uso aquela tábua de carne branca. A tábua que vai ficando velha aqui em casa, eu vou trazendo aqui para o ateliê. Por quê? Aquela tábua ela é bem resistente, né? Ela aguenta os cortes à faca. Então, ela não vai deixar o meu vazador machucar a minha mesa ou o que tiver embaixo, tá? Então, eu vou fazer todos os furinhos, lembrando que são 12 furos, 6 na frente e 6 atrás. E eu volto já com um balancinho para mostrar a vocês como que a gente vai prender esse ilhós, tá? Bom, meninas, ó, furinhos feitos, tá? Ó, com aquele vazador, o furinho fica bem bonitão, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Com o auxílio do nosso balancinho, a gente vai prender os ilhóis, tá? Nesse caso aqui, meninas, essa bolsa não tem jeito, tá? Se vocês quiserem fazer o fechamento de bolsa saco, tem que ser com ilhóis ou com balancinho. Por quê? Porque senão o acabamento não fica bonito aqui em cima. Só se vocês utilizarem aqui em cima, se vocês não tiverem balancinho, vocês podem utilizar tanto a pala de fora quanto a pala de dentro no material com corte a fio, né? Que no caso é o Montana. Tem vários outros tipos de material com fundo em microfibra que vocês podem furar e deixar só no furo, que vai ficar bonito o acabamento, tá? Nesse caso aqui, com materiais 0,8 com fundo de malha, poliéster, vocês têm que utilizar os ilhóis, tá bom? Então, algumas coisas que vocês precisam saber sobre o balancinho. Existem algumas marcas no mercado, o meu é da Graziano, número 7, tá? Ele é bom, tá? Excelente, trabalho com ele já tem mais de um ano, nunca tive problemas. Porém, pelo que eu ouço as meninas falarem, para você que ainda não tem e vai fazer o investimento, vale a pena vocês pagarem um pouquinho mais caro e comprarem aquele da marca Cadernas, eu acho, Cadernas, alguma coisa desse tipo, número 100. Por quê? Esse número 100, vocês vão precisar fazer menos força para virar a alavanca, tá? Esse daqui, dependendo da espessura do material, eu tenho que fazer bastante força aqui na manivela, tá? Outra coisa, ele sempre tem que estar preso em alguma base. Eu peguei um pedaço de MDF e prendi ele aqui com o parafuso. Mas também existe no mercado um prendedor de rosca que vocês acoplam na mesa, tá bom? Bom, outra coisa, para cada tipo de botão ou ilhóis, o que vocês forem utilizar, é uma matriz diferente. Então, se eu comprei o ilhóis 0, eu tenho que comprar a matriz do ilhóis 0, tá? Outra matriz de outro tamanho de ilhóis não vai servir, tá bom? Então, bom, vamos começar. Peguei a minha matriz correta de ilhóis número 0. A parte que não tem rosca, encaixa aqui embaixo. A parte de rosca, eu encaixo aqui em cima. Feito isso, eu tenho que regular o meu balancinho. Toda vez que eu trocar a matriz, eu tenho que regular o meu balancinho. Então, ó, como é que eu regulo? Eu abaixo a minha manivela. Depois que as minhas duas matrizes se encontraram aqui, ó, encostaram uma na outra, tá vendo esse espaço que sobrou aqui? Ele não pode sobrar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que rosquear ele aqui, ó, até esse vermelhinho encostar no meu ferro aqui do meu balancinho, ó. Vai rosqueando. Eu deixei ele bem solto para mostrar para vocês. Ó, chegou, tá vendo? Ele encostou aqui no meu rosinha aqui do meu balancinho, tá? Encostou, já tá regulado. Agora eu já posso soltar ele aqui
e começar a prender meu ilhós. Como eu prendo o ilhós? Essa parte aqui, mais gordinha, ela fica sempre para fora da peça, tá? Para a parte aparente da peça. Então, vou colocar um aqui para vocês verem. Ó, ela vai encaixar, como eu fiz um furinho menor, ela vai encaixar bem apertadinha, tá? Eu preciso que esse furo fique apertadinho para garantir um bom acabamento. Se o furo ficar muito largo, o ilhós não prende direito nele. E aí, depois, conforme a gente for manusear a bolsa, esse furo fica extravasando aqui. Tá, ó? Então, ele encaixou bem certinho aqui, tá vendo? Aí, eu vou vir com aquela minha parte que é mais estreitinha, ó. Que não tem... Eu vou mostrar a diferença para vocês. Essa é a parte que vai do lado de fora da bolsa. E essa é a parte que vai do lado de dentro, no forro, tá? Então, eu vou pegar uma parte dessa estreita e eu vou encaixar aqui, ó. Ó, encaixei, tá? Encaixado, eu vou colocar ela aqui no meu balancinho. Como que eu vou colocar? A parte que é maior, que é a parte de fora, eu vou encaixar embaixo, tá? Ó, encaixei. Agora é só eu pressionar aqui, ó, até eu sentir que teve o fechamento. Viu a forcinha que eu tenho que fazer? Ele fecha, ele fica bonito, ele fica com um acabamento perfeito. Só que, imagina eu ter que fechar 10 bolsas dessa no dia. Haja braço, né? Mas enfim, depois, se Deus quiser, eu troco o meu também. Ó, e aí ficou assim, tá bom? Agora, eu vou colocar ele nos 12 furinhos e eu volto pra gente finalizar a nossa peça, tá? Bom, meninas, e aí, ó, meus ilhoses já estão todos colocados, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou prender a minha alça aqui dos meus dois ladinhos aqui, nos penduradores de alça, tá? O que vocês vão fazer? Nesse momento aqui, se vocês estiverem utilizando a meia argola, é só vocês prepararem a alça com mosquetão e depois acoplar. No meu caso, ela vai ficar presa direto na bolsa, né? Então, vamos lá. Eu, primeiro de tudo, vou passar o meu regulador aqui, ó. Tá? Como que eu faço isso? Ó, eu encaixo de um lado e passo ele, ó, por dentro desse trubisquinho aqui do meio, tá? Ó, passei, tá? Esse tamanho aqui já é o suficiente para prender ele aqui no meio, tá vendo? Ó, ele tá preso nesse negocinho aqui do meio, nesse ferrinho do meio, tá? Aqui, o que eu gosto de usar? Para furos pequenos, ao invés de comprar o vazador, eu utilizo esses alicatinhos aqui, ó. Esses alicates vocês encontram em qualquer loja de utilidade doméstica, tá? Então, ó, com esse alicate, eu vou vazar aqui 2 furinhos. Por que eu vou vazar 2 furinhos? Porque eu vou fechar ele com rebite, tá? Quem não tiver, mais uma vez, lembrando, quem não tiver o balancinho, pode ir à máquina e passar uma costurinha quadradinha aqui, que vai ficar bonito igual, tá? Eu gosto de fazer o acabamento com rebite. Então, eu venho aqui, ó, e vou fazer 2 furinhos, um de cada lado. O que vocês têm que se atentar? Para esses furinhos não passarem por cima da costura, tá? Porque senão vai descosturar a nossa alça. Então, um pouco para dentro da costura, eu vou fazer o meu primeiro furo. Ó, primeiro furo feito, na mesma direção, para ficar um acabamento bonito. Dentro da minha costura, eu vou fazer o meu segundo furo. Tá? Como essa alça é grandinha, eu gosto de colocar 2, tá? No meu caso aqui, eu tô sem o meu rebite com acabamento duplo, então eu vou colocar o rebite normal, tá? Aí eu vou colocar a parte feia aqui pra dentro, que é onde tem o final da minha alça. Ó, vou encaixar ele até o outro lado, dos dois lados, nos 2 furos.
tá? E vou encaixar a cabecinha do meu rebite aqui. Encaixei, qual é o próximo passo? Fechar no balancinho. Eu vou tirar a minha matriz do ilhóis 0, que eu tava usando. Vou pegar a matriz para o meu rebite 3. Essa matriz aqui, ela serve para o rebite 1, 2 e 3, tá? A parte que não tem rosca embaixo, a parte que tem rosca em cima. Aí o que eu vou fazer? Eu vou regular ele novamente, ó. Eu vou abaixar a minha manivela, ó, encaixou e sobrou um espacinho aqui. Vou apertar até ficar todo presinho. Bom, ficou preso, ó, já está regulado. Agora sim, nesse caso aqui, a minha parte de baixo é a parte que tem esse pininho aqui, tá? Então, o meu buraquinho aqui do meu rebite vai encaixar nesse pininho, tá? Encaixou, é só vocês virem e pressionarem o balancinho de vocês. Tá bom? Ó. Ok? Agora, ó, com a minha alça presa nesse ferrinho aqui do meio, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha peça, tá? O que eu tenho que me atentar? Que esse acabamento feio, ele não pode aparecer, né? Então, eu vou encaixar a minha alça, a primeira parte da minha alça, eu vou encaixar de dentro para fora. Deixa só eu ver aqui onde vai ficar o meu acabamento. Ó, eu gosto sempre que o meu regulador fique para trás, tá? Então, eu vou encaixar ele aqui, ó, de dentro para fora. Tá vendo que ele corre bem certinho aqui, tá? Sempre, como eu falei no início, a minha alça tem que ser do mesmo tamanho das minhas ferragens. Ó, encaixei, tá? Passei praticamente a minha alça inteira. Agora, o que eu vejo? Se ela tá reta, tá? Se ela não tá torcida. E eu vou encaixar ela aqui, ó. Ó, encaixo no primeiro buraquinho. Ó, puxo ela toda até onde eu quero que fique. E eu vou encaixar no próximo buraquinho, ó. Passei por aqui, agora eu vou passar por aqui. Lembrando de me atentar para ver se a minha alça tá certinho. Outra coisa também... Esse meu regulador aqui, ele já está até bem estreito para a quantidade de volume que eu vou passar aqui dentro. Vocês têm que se atentar a isso quando forem comprar também. O quadro do regulador tem que ser largo, tá? Para acomodar bem todas essas camadas de material aqui. A minha não vai acomodar tanto, ó. Ele vai passar, ele até passa, mas ele passa bem justinho, tá vendo? E aí não fica com um acabamento tão bonito, porque quando eu puxar aqui, ó, ele vai ficar com essa ondulação, tá bom? Se o quadro fosse um pouco mais largo, ele ia ficar mais bonito, com um acabamento mais bonito aqui, tá? Então, ó, passei o meu primeiro lado, ó, o meu primeiro lado da bolsa tá passado. Eu confiro se tá toda retinha. E agora, ao invés de passar de dentro para fora, eu vou passar de fora, de fora para dentro. Por que de fora para dentro? Porque aí o meu acabamento do meu rebite e da minha alça fica para dentro da minha bolsa. Ó, esse tamanho aqui é suficiente, tá? Vocês podem fazer no olho mesmo. Ó, então ficou preso desse lado e do outro lado eu passei de fora para dentro, meu acabamento ficou para dentro. Bolsa pronta, com alça, com tudo. Agora, como que a gente vai passar o nosso cordão? A gente vai começar pela parte da frente, né? Que é onde vai abrir e fechar. Ó, eu começo por aqui e eu vou dar a volta em toda a bolsa. Lembrando que sempre, independente do tamanho da boca que vocês fizerem, sempre tem que ter uma quantidade par de ilhoses na frente e uma quantidade par de ilhoses atrás, para poder a bolsa começar e terminar sempre nos 2 ilhoses aqui da frente do meio, tá? Eu vou passar então o cordãozinho em toda a volta e eu volto só pra gente fazer aquele prendedorzinho do cordão, tá?
Bom, meninas, ó, cordão passado, tá bom? Agora a gente vai fazer o nosso prendedorzinho, tá? Qual a regra aqui? Ele não pode ficar muito frouxo, porque se ele ficar frouxo, não vai fazer a função de prender o cordão, tá? Então a gente tem que deixar no máximo 1 centímetro de cada lado para poder ficar um acabamento bonito e também não ficar muito grosseiro esse negocinho aqui. Eu passei a medida para vocês de 12, né, 12 centímetros de comprimento, mas geralmente eu sempre refilo aqui o que sobra, tá? Eu vou no olho mesmo, aqui vendo mais ou menos como que vai ficar, para poder ficar bem no centro, ó. Aí eu corto aqui o que vai sobrar de material. Por quê? Como eu vou cortar, ó, como eu cortei um pedaço, deixa eu até medir aqui quanto que eu cortei. Faz assim, vocês vão cortar com 9, ao invés de cortar com 12, porque aí vai ficar com um acabamento em todos os lados. Porque aí o que acontece? Como eu cortei a costura aqui de acabamento. Então vou ter que colocar esse pedaço para dentro, para não aparecer, tá? E aí eu vou queimar essa minha linha aqui do cantinho, para ela também não correr o risco de soltar, tá? Então o que eu vou fazer, ó? Vou dobrar em 3, tá vendo? Ele vai ficar assim, tá? E bem aqui no centro eu vou passar um rebite ultrapassando todas as camadas. Tá? Se vocês quiserem, vocês também aqui podem passar uma costura no centro, ao invés de usar o rebite, tá? Ó, e aí ficou assim, tá bom? Agora a gente vai encaixar aqui dos dois ladinhos, ó, com a parte do ilhós não, do rebite, bonita pra fora. Ó, ela fica tão apertadinha que eu tenho que vir ajudando com a tesoura para ela deslizar e entrar. Ó. Tá vendo? Entrou. Tá? Ó. E agora eu vou encaixar o outro lado. Lembra que a gente cortou a nossa tira com 1,40? Então, nesse momento aqui, a gente vai conseguir visualizar o tamanho que é necessário a gente deixar de corda, tá? Por quê? Porque a gente não pode deixar ela muito apertada, senão a nossa cliente não vai conseguir abrir a bolsa toda, tá? Então, o que eu faço? Eu deixo a minha bolsa aqui, ó, toda abertinha, e aí eu sei que eu posso dar o meu nozinho o mais próximo possível daqui do meu regulador. Tá bom? Por quê? Porque a hora que ela puxar, o cordão vai descer. Eu não gosto que o cordão fique muito comprido. Eu gosto que ele venha no máximo até aqui o final da bolsa. Tá? Então eu vou mensurando isso depois que eu fecho a bolsa. Ó, primeiro eu vou dar um nozinho aqui, tá? Se vocês quiserem, vocês podem comprar aquele acabamentinho, tá? Pra colocar. Mas eu acho que fica bonito com o nó. Eu vou ter que dar esse nó o mais apertado possível, só que eu não posso puxar dos dois lados, porque se eu puxar, ele vai arrebentar minha linha aqui de cima, tá? Então, o que eu faço? Eu trago ele o máximo que eu consigo até aqui em cima sem forçar, depois eu vou segurar aqui na parte de cima do meu cordão e eu vou puxar somente a parte de baixo, tá bom? Para não arrebentar minha linha. O que eu faço aqui nesse excesso? Tá vendo que sobrou a minha linha? Eu venho com isqueiro e queimo essa linha de novo para ela não soltar, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, e aí os meus nozinhos ficaram assim, tá? Agora eu posso fechar minha bolsa para conferir se o tamanho do cordão que eu quero ficou bom. Ó, tá vendo? Ele ainda ficou muito grande, eu não gosto que ele fique assim. Então eu vou dar mais um nozinho para ele chegar mais ou menos até aqui. Tá bom? Porque eu não vou perder muito a abertura da minha bolsa e ao mesmo tempo eu não vou ficar com acabamento feio, tá? Então vou dar esse nozinho, meninas, mas a nossa bolsa, ó, tá pronta! Tá vendo como ela ficou bem molinha? Ela ficou com o caimento que eu queria que ficasse, tá? Lembrando que conforme eu colocar coisa aqui dentro, ela vai acabar expandindo aqui, tá? Se vocês não quiserem que isso aconteça,
coloquem o estruturador, como eu falei pra vocês. Então tá aqui, eu não sei, meninas, sinceramente, qual das duas que eu amei mais. Ó, a pretinha com branca. Olha como dá a diferença. Esse material que eu usei aqui, ele também é 0,8. Só que ele é um pouco mais encorpado. Então o meu fundo, ele ficou um pouco mais durinho do que esse daqui, que também é 0,8, mas é de um outro fabricante, ó. Ele é mais molinho, mais macio. E aí o acabamento dele com a bolsa vazia não fica tão bonito. Ó. E aí ficou assim, as nossas bolsinhas saco. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Como eu falei para vocês, eu achei esse modelo aqui de bolsa saco muito simples de fazer, justamente porque não tem fundo pra gente ter que costurar, tá? É um modelo que tá super em alta, tá todo mundo usando. Como eu falei no início do vídeo, o pessoal tá usando tanto assim, né, com uma alcinha transversal, quanto com uma alcinha menor, como se fosse uma bolsa de ombro, porém bolsa saco. Então, caso vocês queiram fazer isso, é só vocês diminuírem o tamanho dessa alça, ó. Vamos supor que eu colocasse uma alça só até aqui, ó. Eu não ia precisar colocar regulador e eu ia prender somente ela aqui. Se vocês não tiverem o acesso a esse quadrinho aqui, poderia até prender ela direto na peça e ficaria uma bolsa de ombro, ó. Tá bom? Eu também já pensei em fazer da seguinte forma: colocar essa minha alça aqui com mosquetão e dar a opção para o cliente de mandar mais uma alça. Mandar uma alça curta e uma alça longa, tá? E aí o cliente vai ter a opção de usar das duas formas. Também é uma super sugestão. Tá bom, meninas? É isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aqui embaixo que eu vou respondendo vocês. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço mais uma vez a todas as mensagens que eu tenho recebido de vocês. Estou muito feliz com tudo que vocês têm colocado para mim. A minha maior satisfação é saber que eu estou podendo dividir um pouquinho do conhecimento que eu sei com vocês, que eu estou podendo ajudar vocês de alguma forma, tá? E se vocês também querem retribuir e me ajudar, meninas, não deixem de seguir, de se inscrever aqui no canal, de dar aquele joinha, de ativar o sininho e também, meninas, me sigam lá no Instagram, tá bom? Me ajudem lá a aumentar meus seguidores e a conseguir desbloquear algumas funções que o Instagram só libera com uma determinada quantidade de seguidores. Então me ajudem lá, me sigam lá no Instagram, Milena Tavares Ateliê, tudo junto, minúsculo, tá? O link tá aqui embaixo também na descrição do vídeo. Lembrando, meninas, que eu não falei de alguns parceiros, além da Mimos Etiquetas que eu mostrei pra vocês a etiqueta no início do vídeo, que são essas etiquetinhas aqui, ó. Ela faz em sintético, em cetim, agora ela tá com uma novidade lá de etiquetas em acrílico e em MDF, coisa mais linda do mundo. Eu tenho o meu parceiro de sintéticos, que é o Mercadão dos Plásticos, eles ficam localizados aqui em Maringá, tá? Eles trabalham com todo tipo de sintético, forro, zíper, tudo que vocês imaginarem tem lá. Podem chamar eles no WhatsApp, tá? Vocês conseguem o WhatsApp deles pelo link que eu coloquei aqui embaixo lá no site. E também eu tenho uma parceirinha, que é a MMR Tavares, tá? Quem me atende lá é a Joyce. E eles têm essa lindeza aqui, ó, que eu não sei se vocês vão conseguir enxergar muito bem, que são esses suportes para linha, ó. Olha que coisa linda, tá? Eles têm dois tamanhos, o preço é super acessível. Além disso, eles vendem todos os acessórios que vocês precisarem para a máquina de vocês. Eles vendem acessórios para o ateliê e também, meninas, eles vendem máquina, tá? Esses dias eles postaram lá no Instagram deles que eles têm máquina da Jack, que é a nossa queridinha, tá? Então, sigam lá eles também no Instagram, o link para o site deles também tá aqui embaixo, tá bom, meninas? Por hoje é só. Mais uma vez, eu espero que vocês façam bom proveito dessa aula, tá? E na semana que vem tem mais e estão vindo novidades aqui pro canal, hein? Semana que vem eu conto melhor para vocês. Beijinho e tchau, tchau!